E olha, uma reunião ocorreu na manhã de hoje para avaliar o impacto epidemiológico que as variantes do novo coronavírus podem trazer para Alagoas. Governo do Estado e infectologistas avaliaram os dados dos boletins epidemiológicos emitidos diariamente aqui no nosso estado. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer ao vivo agora a Maria Maciel, para que ela possa nos trazer resultados dessa reunião. O que é que foi discutido? Maria, confirmado de que um caso da PQ1, não é, que é uma subvariante da Ômicron, já foi confirmado num senhor de 66 anos que fez uma viagem para São Paulo. Ele já está até, inclusive, recuperado, já voltou a trabalhar. Mas houve uma preocupação, então, das pessoas da CESAL. O que é que foi discutido nessa reunião? Maria, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, essa reunião ela continua, né? Os técnicos aí continuam trabalhando, se debruçando sobre esses dados, né? Pensando aí em estratégias. Como você falou, foi confirmado esse caso, esse senhor que teve Covid no mês passado e já está recuperado. Agora, isso é um sinal de alerta, né? A preocupação maior é com o aumento do número de casos e também com as pessoas que não se vacinaram. O doutor Renê Oliveira, que é o médico infectologista e também chefe do gabinete de combate à Covid aqui da CESAL, deu uma saidinha aqui da reunião para falar com a gente e adiantar um pouquinho, né? Falar sobre essa preocupação, né? O que a gente sabe até agora sobre essa variante? Boa tarde. Boa tarde. Realmente é preocupante, né? O aparecimento dessa subvariante, uma subvariante oriunda da Ômicron, que é a variante que está prevalente esse ano. Ela tem a característica de imitar muito o quadro de uma síndrome gripal, de um resfriado comum. Por isso que a nossa preocupação é que muitas pessoas vão achar que estão com um quadro de gripe e, na verdade, é Covid. É necessário que essas pessoas elas busquem uma unidade de saúde para avaliação do seu quadro e realização dos exames específicos para a Covid-19, como também se proteja utilizando uma máscara para a proteção de quem está próximo, né? Qual é o impacto dessa subvariante, né, da descoberta dessa subvariante aqui no estado? A nossa expectativa é que venha a ser pequena, assim, um impacto pequeno. Por quê? Porque é uma variante que não leva muito a quadros graves. É uma subvariante que, com certeza, seguindo o caminho das outras, não vai impactar tanto no nosso sistema de saúde com relação à necessidade de mais leitos para internação e leitos de UTI. Mas se isso acontecer, por isso que nós estamos sempre atentos com relação a essa possibilidade, o aumento do número de leitos se fará com o tempo. E nessa reunião, as discussões giram em torno aí das estratégias que os municípios podem adotar, alguma recomendação que será feita a esses gestores municipais? Exato. Agora é o momento da prevenção. Nós precisamos fazer com que as medidas de proteção e de prevenção para o desenvolvimento dessa nova onda, teoricamente ainda, se faça de forma o mais rápido possível. Por isso que estamos orientando o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, eles farão um trabalho mais elaborado com relação à recuperação da cobertura vacinal, que ainda deixa muito a desejar. A cobertura vacinal aqui no nosso estado, principalmente das doses de reforço, é muito ruim. Nós precisamos melhorar isso. E em relação a essas doses de reforço, a gente já está vendo que muitas pessoas já estão recebendo a 5ª dose, né? Essas pessoas do grupo prioritário, que são os imunossuprimidos. Agora é importante que as pessoas possam atualizar, então, a caderneta de vacinação. Considerar que a 5ª dose ela é específica para as pessoas com imunossupressão. Aqueles pacientes oncológicos que fazem radioterapia, quimioterapia, aquelas pessoas que são soropositivas, por exemplo, não é para a população em geral. O foco é receber as doses faltantes, doses de reforço principalmente. Agora a gente sabe também que a vacina, né, normalmente passaram já 4 meses aí do último reforço, isso já cai um pouco a eficiência, né, a eficácia aí da vacina. Essas vacinas que nós temos atualmente, elas foram elaboradas para as cepas anteriores, né, tá? Não para a Ômicron. Nós já temos, a Anvisa está prestes a aprovar a vacina que nós chamamos de bivalente, que pega também a subvariante Ômicron, que provavelmente entrará no circuito no próximo ano, para alguns grupos específicos. Mas essa vacina que nós temos atualmente, ela pode não impedir que a pessoa desenvolva um quadro de Covid-19, mas na eventualidade disso acontecer, esse quadro será leve
Isso aí já está mais do que comprovado. Nossa situação de equilíbrio, nossa situação de tranquilidade até o momento, por causa da vacinação. A nossa população, ela precisa completar o seu quadro vacinal para que isso se faça da melhor forma possível, né? Obrigada, então, doutor, pelas explicações. Então, é isso, é a gente redobrar esses cuidados, principalmente as pessoas, né, que têm mais risco, né, que têm mais probabilidade de pegar uma gripe, uma doença, e aqueles que não se vacinaram, né, que não tomaram as doses de reforço, para procurar, então, atualizar, porque é uma forma aí da gente combater essa nova subvariante, mas pelo menos aí não agravar o quadro de saúde. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, só para a gente encerrar, nós tivemos um caso confirmado. Eu queria que você perguntasse ao doutor René, que é coordenador, inclusive, dessas discussões, inclusive, sobre a Covid-19, para saber se há casos em investigação. Nós tivemos uma confirmação, mas se há casos em investigação também da subvariante da PK1. Não ouvi. Bom, doutor, o Wilson está perguntando se existem outros casos em investigação dessa subvariante. Sim, aqui é realizado, assim, o LACEN faz isso, através de amostras de todo o estado, a observação e a procura, do ponto de vista genômico, quais variantes e quais subvariantes estão circulando aqui no estado. Então, isso é feito rotineiramente, né, tá? Aparecendo uma nova amostra, com certeza nós saberemos. E se isso aumentar assim, de forma muito rápida, nós saberemos também. Obrigado. Então, aí a resposta, Wilson, para a sua pergunta, que esses casos, né, essas amostras que são coletadas, né, estão em investigação, né, e é claro que quando tiver novos números, a CESAL vai repassar para a gente. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço ao doutor René também pela disponibilidade, pelas informações. Está aí, então, a informação. Eu falei PK, mas é PQ1, tá? PQ1, que é enfim, né, a nomenclatura que foi colocada aí pelos cientistas, né, estudiosos dessa subvariante da Ômicron. Cuidados, né? Cuidados totais agora, porque, primeira coisa, se vacinar. Está vacinado? Tomou a primeira dose, a segunda, a terceira, a quarta, reforço. Vem agora a quinta dose, iniciando primeiro para os imunossuprimidos e depois será liberado para as pessoas também que estão com sua saúde razoável, também normal, para poder tomar suas vacinas e ficar em dia. É o que a gente espera. Vacina. Vejam que esse senhor de 66 anos, com histórico de ter viajado para São Paulo, consequentemente ele deve ter, como São Paulo está um surto grande, deve ter sido contraído a PQ1 lá em São Paulo, essa subvariante da Ômicron em São Paulo, veio para cá, mas como ele estava vacinado, teve sintomas muito leves, não é? Graças a Deus, fez aí tudo que preconiza o Ministério da Saúde e as recomendações médicas, que é isolamento, o tempo correto, tal, já voltou a trabalhar sem nenhum problema. Geralmente as pessoas que estão morrendo são aquelas que não se vacinaram. Você quer pagar com a vida? Vale a pena? Se vacine.